Olá, o vídeo de hoje é sobre a diferença entre trauma e esquema maladaptativo. A questão do trauma e do esquema, neuropsicologicamente, são exatamente a mesma coisa. O trauma e os esquemas eles ficam gravados na região do sistema límbico, do hipocampo, na amígdala, como uma forma de preservação, uma forma de proteger a pessoa para que, quando os eventos similares ao que causou o trauma aconteçam, a pessoa se precavenha, ela se defenda. Então, tanto o trauma quanto os esquemas, eles são extremamente iguais, parecidos, com uma diferença fundamental. O trauma está descolado, ele é egodistônico, está descolado do ego. Então a pessoa tem a personalidade dela, um evento traumático acontece, esse evento pode efetivamente influenciar a personalidade da pessoa, influencia, mas está distante, está descolado do ego. Então é a pessoa da personalidade com o evento traumático. E essa situação facilita o manejo psicoterápico, é fácil, mais fácil lidar com essa situação, com um esquema, com um evento traumático, com um trauma, porque ele está descolado do ego. O esquema é diferente, o esquema está entranhado na personalidade. O esquema está totalmente entranhado. A personalidade da pessoa, ela reflete os esquemas que ela tem. Então, os esquemas foram fatos, foram situações de vida estressantes, frustrantes da criança na relação com os pais, necessidades emocionais não foram atendidas nessa relação com os pais, isso de alguma forma traumatizou a criança. A criança teve que se habituar, se acostumar, se adaptar a essas situações. E se habituou, se acostumou na forma de esquemas, criou esquema para compensar o sofrimento. E aí a personalidade da pessoa, ela está totalmente influenciada, ela está misturada ali tudo com os esquemas dela. A nossa personalidade, ela se compõe de temperamento emocional, a forma como a gente reage às situações, mais os esquemas positivos e os esquemas negativos, mal adaptativos. Na terapia do esquema, a gente trabalha os esquemas mal adaptativos. Então, por que o paciente, o cliente nos procura com os esquemas mal adaptativos? Por que ele não consegue reagir? Porque na personalidade dele, os esquemas mal adaptativos se sobrepõem aos esquemas positivos dele. Então ele se sente sem recursos, ele não consegue reagir à situação, ele fica aprisionado pelos esquemas. A personalidade dele fica tão aprisionada pelos esquemas que ele não consegue se libertar. Ao passo que as pessoas que têm esquemas funcionais positivos, esses se sobrepõem aos negativos. Todos nós temos esquemas positivos e esquemas mal adaptativos. Só que a diferença que faz com que eu, por exemplo, reaja de uma forma mais equilibrada adaptativa é porque eu tenho partes da minha personalidade com esquemas positivos, fortalecedores, funcionais, que combatem as partes mal adaptativas. Inclusive na terapia, o que a gente faz? Na terapia a gente fortalece justamente essas partes positivas que o paciente tem, mas que estão atrofiadas. E as partes fortes, disfuncionais, a gente dessensibiliza, a gente enfraquece. Também na terapia, a gente provoca egodistonia, a gente tenta descolar os esquemas da personalidade, da parte da personalidade da pessoa, de tal forma que ele consiga ter uma consciência maior e perceba e consiga lutar contra os esquemas, ajudar a lutar contra os esquemas. Então, a gente meio que provoca na relação terapêutica e nas práticas psicoterápicas, a gente provoca uma situação em que vai transformar o esquema num trauma e depois a gente vai e dessensibiliza. Então, a diferença principal é essa. No trauma, existe a pessoa com a personalidade dela já formada, já estruturada, o evento traumático acontece, e há esse descolamento. A pessoa consegue se descolar, se diferenciar do trauma. Muito embora o trauma influencie a personalidade, mesmo enquanto adulto. Mesmo se ela tiver uma personalidade estruturada, isso aí o evento traumático pode influenciar. Mas fica muito mais fácil fazer um manejo psicoterápico nisso. Ao passo que nos esquemas, esses traumas se entranharam na personalidade. A pessoa exala
o trauma, exala os esquemas. A pessoa fala, pensa e se comporta e sente como os esquemas, influenciados pelos esquemas. Então a gente vai e provoca uma dessensibilização, enfraquece esses esquemas, descola, provoca uma egodistonia nos esquemas, descola esses esquemas da personalidade de forma e fortalece as partes saudáveis da personalidade, os esquemas positivos da pessoa, no caso o adulto saudável. A gente fortalece isso. Então tudo ao mesmo tempo. É complexo porque como os esquemas, como fazem parte da personalidade, da estrutura da personalidade da criança, da pessoa, então isso cria uma dificuldade muito grande, porque a pessoa ela cria uma identificação com os esquemas. Há uma identificação emocional, cognitiva, inconsciente com os esquemas. Então, a pessoa meio que se protege, ou protege os esquemas. Então essa identificação precisa ser trabalhada. A gente faz confrontação empática. Todas as distorções cognitivas que o paciente tem são frutos dessa identificação cognitiva que ele tem com os esquemas. Então, ele, para justificar os esquemas, o que ele faz? Ele cria umas ideias, um jeito de ser, um jeito de se comportar, de forma a suportar a dar suporte, a dar apoio a esse sentimento que ele tem, provocado pelos esquemas. Por exemplo, a pessoa que tem um esquema de abandono, um esquema de abuso, ele acha que todas as pessoas são mentirosas, todas as pessoas são potencialmente maléficas e que eventualmente vão provocar algum mal. Ele generaliza. Então a gente começa a confrontar todas as distorções cognitivas. Brinca, mas todas mesmo? Sua mãe é maléfica, ela pode potencialmente criar fazer alguma coisa de ruim para você? Não, minha mãe não. E seu primo também não. Seu pai também não. Ou então seu tio também não. Seu vizinho, seu amigo. Então não é todo mundo. Você me vem procurar como terapeuta. Você acha que eu vou provocar alguma coisa? Vou enganar você? Vou mentir com você? Aí ele responde: não sei, não tenho certeza. Mas se você não tiver, então você não tem certeza de que todas as pessoas são maléficas que vão efetivamente provocar um mal para você. Então a gente faz essa confrontação de forma a colocar consciência no paciente, de ele perceber a distorção cognitiva dele, enfraquecer essa identificação que ele tem com os esquemas e provocar essa egodistonia, o descolamento dos esquemas da personalidade dele. E ao mesmo tempo fortalecendo a parte saudável dele, o adulto saudável, que está atrofiado, que não está desenvolvido. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Assinem o canal, compartilhem se vocês gostaram e até o próximo vídeo.